A ofensiva cultural soviética começou, tá certo, nos anos 20, prosseguiu até o fim da União Soviética e com outro nome prossegue até hoje, sem contar a ofensiva cultural chinesa, né? E foi um dos maiores empreendimentos, tá certo, de propaganda e manipulação que já houve ao longo de toda a história. Envolveu praticamente toda a intelectualidade europeia, rolou dinheiro pra caramba, levou um monte de gente para tudo quanto é congresso de literatura, congresso de música, festival disso, festival daquilo. E mais interessante é o seguinte, é que a União Soviética não se limitava, vamos dizer, a usar os escritores como arma de propaganda. Ela manipulava os camaradas, manipulava e dominava, às vezes, através da sua vida pessoal. Por exemplo, infiltrando gente, tá certo, no trabalho ou na família do sujeito. Às vezes seduzia a mulher do cara, dava dinheiro para a mulher do cara. Quer dizer, o sujeito cada escritor ali era monitorado. Isso aconteceu com André Gide, né? Aconteceu aqui com Sinclair Lewis. Quer dizer, o envolvimento era total e profundo, era uma coisa de dominar. Dominaram aqui, vamos dizer, o sindicato dos escritores de cinema durante 30 anos, o pessoal que fazia roteiro, né? O John Howard, sob a chefia do John Howard Lawson, que ensinava aos camaradas como é que você faz um filme que parece inocente, que não é um filme comunista. Ele dizia o seguinte: nós não podemos fazer filmes ostensivos de propaganda, nós temos é que colocar uma ou duas mensagenzinhas comunistas em filmes inocentes, filmes que não têm nada a ver com o comunismo. E fizeram isso durante 30 anos, e praticamente todos os filmes tinham isso. Até filme aparentemente anticomunista tinha lá a pílula do John Howard Lawson, né? E isso aí correu bilhões, quer dizer, é impossível calcular a quantidade disso, a quantidade de dinheiro que rolou nesse negócio e a quantidade de pessoas envolvidas. Agora, nesse negócio do Congresso para a Liberdade da Cultura, promovido pela CIA, né, diz aqui essa dona Frances Stoner Saunders, olha só que maravilha, né? O Congresso, no seu auge, o Congresso da Liberdade da Cultura, promovido pela CIA, empregava dúzias de pessoas. Olha aqui, dúzias de pessoas, né? E o pessoal no Brasil está fazendo um barulho com esse livro, né, que dá a impressão que é a grande revelação, embora seja um livro já de 1999. Né? Então, sobre aquele fenômeno, né, mastodôntico da ofensiva cultural soviética, da manipulação cultural soviética, que fez rolar bilhões de dólares pelo mundo, nunca saiu um único livro no Brasil, nunca se falou uma palavra. Agora, esse negócio de que a CIA, né, decidiu em 1950, quer dizer, com 30 anos de atraso, a CIA, para não dar na vista, decidiu falar: porra, não podemos deixar só a KGB no campo, daqui a pouco vamos dizer que nós somos comunistas, eles não fizeram nada, porra. Né? Aliás, estava cheio de comunistas lá, desde a sua origem na OSS, que é a Organização de Serviço Secreto, já tinha comunista infiltrado na CIA, como tem até hoje, comunista e cara radical islâmico, tem de monte. Né? Mas então, para não dar na vista, decidiram fazer lá o tal do Congresso e soltaram dinheiro, né? Publicaram algumas revistas, fizeram alguns concertos de música, turnê de cantor, etc, etc. Só que é o seguinte, eles não obrigaram ninguém a falar nada, porque na União Soviética não era assim, o escritor tem que escrever de acordo com o que o chefe mandou, senão tu vai pra cana como foi Solzhenitsyn, Pasternak e todo mundo. Agora, a CIA não, a CIA pegava um sujeito que era, por exemplo, você é um social-democrata, né? Você é um cara de esquerda, mas você é contra a União Soviética. Então nós damos dinheiro para você ir lá e expor as suas ideias, que você já tem. Ninguém foi forçado a escrever coisa em cima nenhuma, tá certo? Não tem ninguém, nenhum participante da coisa, que disse assim: não, a CIA, tá certo, me chantageou, me encostou na parede para eu escrever isso, aquilo. Quer dizer, a CIA não fez mais do que obrigação e fez tardiamente. E fez pouquíssimo. Esse Congresso foi quase nada comparado. Tem dúzias de funcionários. Meus filhos, a KGB tinha 500 mil funcionários só na União Soviética. A KGB tinha 3 mil agentes aqui nos Estados Unidos, numa época em que o número de agentes do FBI estava reduzido para 102. Agora, no Brasil, a questão da KGB desapareceu. Não se fala uma palavra, nada. E se pega essa coisinha do Congresso para a Liberdade da Cultura e se publica no Estadão. A coisa foi publicada com o título de Corrupção Intelectual. Como se a CIA tivesse pago os negros para falar o que eles não acham. Ora, por exemplo, um dos
líderes desse Congresso para a Liberdade da Cultura foi o filósofo Sidney Hook. O Sidney Hook era um homem de esquerda e continuou sendo de esquerda até morrer. Ele só era antissoviético. Ele não chegou lá, se disser, não, a CIA pagou para ele fazer propaganda conservadora. Não, a CIA pagou para ele dizer o que ele achava, porra. E ele disse exatamente o que achava. E da mesma maneira, todos que participaram disso. Tá certo? Para não dizer que esse congresso não chegou ao Brasil, houve aí uma revista chamada Cadernos Brasileiros, que saiu durante uns 2 ou 3 anos, que era uma edição nacional da revista inglesa Encounter, que é uma revista excelente, tá certo? É uma revista de valor permanente, a Cadernos Brasileiros também. Então, o Encounter é subsidiado pelo Congresso de Liberdade da Cultura, subsidiado, portanto, pela CIA. Agora, se você pegar tudo o que aquela imensa, né, guerra cultural soviética produziu, não sobra nada que preste. Agora, essas coisas do Congresso para a Liberdade da Cultura são coisas de valor até hoje. Denunciando, olha aqui, a CIA promoveu excursões de Louis Armstrong e Duke Ellington pela União Soviética para dar a impressão de que os Estados Unidos não eram um país racista. Como você sabe, aqui nos Estados Unidos, o Louis Armstrong e o Duke Ellington estavam os dois na cadeia, como o Solzhenitsyn estava na União Soviética, né? Eles estavam lá em Guantánamo, apanhando todo dia, e daí os caras tiraram e mandaram para a União Soviética para mostrar. Então, quer dizer, é uma coisa de uma desproporção tão nojenta, tão sórdida, né? Que, olha, o que tem que fazer com esses caras é cuspir na cara, porque não tem o que discutir. Quer dizer, olha, os livros que existem sobre a ofensiva cultural soviética são muitos, né? Eu vou citar aqui 2, né? The Soviet Cultural Offensive, de Frederick Barghorn. Barghorn escreve Barghorn. Esse livro é de 1960 e é sobre a segunda fase da ofensiva cultural soviética, que começou nos anos 50, mais ou menos junto com o Congresso da Liberdade. Só a segunda fase, sem contar a primeira, que já tinha envolvido metade da intelectualidade europeia, né? Com aquele negócio do Fronte Popular, né? E, sobretudo, com, vamos dizer, a imensa organização que tinha centenas de jornais, revistas, estações de rádio, tá certo? Presidido por Yovile Munzenberg. Agora, perto disso vem essa dona e fala de uma organização que no seu auge tinha dúzias de funcionários. E no Brasil os caras dão importância a isso e apagam, né, a monstruosidade da ofensiva cultural soviética. Vocês não têm vergonha na cara? Tem o famoso livro Double Lives, do Stephen Koch, K-O-C-H, né, que fala sobre alguns escritores ocidentais que foram manipulados e dominados pela KGB. Não é assim que recebeu um dinheirinho para ir num congresso e falar o que achava. Não, é dominado, muito próximo, como companheiro de viagem. Companheiro de viagem é um sujeito que era cercado pelo pessoal do partido, não é que todo o ambiente social dele era dominado pelo partido, e o cara ia junto, então, né, para não ficar mal com as pessoas. Como pegaram que era juiz da Suprema Corte. Tinha um juiz da Suprema Corte, cujo nome eu esqueci, a mulher do sujeito era meio maluca. Então o que eles fizeram? Pegaram a mulher do cara e envolveram ele. Resultado, ele acabou sempre trabalhando para o partido. Sempre que o partido... Ele nunca foi do partido, nunca foi comunista, mas quando tinha alguma questão importante em que precisava de uma opinião de pessoa aparentemente idônea para reforçar o partido, estava lá o juiz, assim como estava o Sinclair Lewis, assim como estava um monte de gente, Aldous Huxley, todo o pessoal que tudo ganhou viagem para a União Soviética, né? Mas não era só viagem, não. Quer dizer, alguns eram premiados, outros eram forçados e outros eram chantageados. Quer dizer, usando métodos de espionagem mesmo. Isso aí o Congresso da Liberdade Cultural jamais fez. Não ter um escritor que denunciasse ter sofrido pressão, ameaça física, tá certo? Ter sua vida sido penetrada por agentes da CIA para manipulá-lo e forçar a colaborar. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, o Congresso da Liberdade da Cultura foi simplesmente uma verba que foi alocada pela CIA tardiamente para juntar quem quer que fosse contra o comunismo, não importa se era de direita ou de esquerda, tá certo? E financiou igualmente todo mundo. E os caras fizeram o que tinham de fazer. A CIA não fez mais do que a obrigação, porra! Quer dizer, agora, o livro faz de conta, né? Ele conta isso aí como se fosse um grande escândalo que a CIA tivesse feito. Esse escândalo se não fizesse. Quer dizer, só quem tem o direito de fazer ofensiva cultural é a União Soviética? Você não tem que responder a isso? É feio responder a isso? Tá certo? E você, o quê? Você não pode usar verbas do serviço secreto para isso? É feio, é pecado? Ora, vão pra merda!